Tá. Bem aqui nessa questão, né, a gente está trabalhando com aquelas questões de permutação circular, né? Mas também tem aquelas outras permutações, tá? A última que nós trabalhamos foi a circular, mas temos três, né? A simples, a com repetição e a circular. Tá? Então aqui a gente tem que verificar se é uma dessas, qual dessas três se aplica nesse exercício aqui, tá? A gente vê aqui, olha, em um torneio, um time obteve 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas nas 15 partidas disputadas. A quantidade de maneiras distintas que esses resultados podem ter ocorrido equivale a... Vocês chegaram a fazer essa questão aqui? Eu fiz, só que eu não coloquei o resultado. Mas você fez por qual método das três? De repetição. Da repetição, né? E o Murilo, fez, Murilo? Bom dia. Murilo? Quem não está ouvindo? E arrumar. Bom, realmente é uma questão de repetição aqui, tá? Porque quando a gente fala em vitórias, as vitórias podem ser todas, como se fossem letras repetidas, né? Ou elementos repetidos, tá? Empates e derrotas também são elementos repetidos. Então a gente pode montar um esquema parecido com aquele que a gente já vinha montando antes, né? Colocar só vitória, só empate, só derrota. Tá? Então é como se todos os vezes aqui tivesse repetido os E's e os D's aqui, né? Então, nesse caso, você vai trabalhar com permutação e repetição. São 15 elementos que são 15 participantes, né? 15 partidas, aliás. Aí são 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Tá? Aí foi a finalização que você teve dificuldade? É só chegar no resultado mesmo. Ah, Coloquei os fatoriais, só que eu não coloquei resolveu. o número de resultado. Ah, tá. Ficaria o 15 em cima, o 7, 4, 4, né? Nesse caso aqui. Aí, nesse caso, você pode baixar o 15 até o 7, é melhor, né? Porque se você for desenvolver o 15, ele vai dar um número muito grande, tá? É melhor a gente baixar, tá? Até chegar ao 7 fatorial para poder cortar, né? Com esse 7, para diminuir bastante cálculo aqui, né? Aí, no caso aqui embaixo, tem que desenvolver esse fatorial de 4, 4 tem que colocar o fatorial dele mesmo, que é 24. Mas aí nós temos outras opções, olha, em vez de você fazer toda essa multiplicação aqui, você pode tentar simplificar, igual o cálculo normal de fração, né? Por exemplo, esse 24 aqui, eu posso simplificar com esse 12, ó, tá? 24 com 12. Ó. Aí 24 dividido para 12, vem aqui no lugar do 24. Um momento. Vem aqui no lugar do 24, vai ficar 2, né? Depois a gente vai ter que vir lá embaixo, isso aqui vai se transformar no número 2, aqui, tá? Esse 24. Aí depois a gente pode dividir o outro 24 com 8 daqui, ó. Esses dois aqui, ó. Tá? Aí no lugar desse 24 aqui vai dar 3, né? Lá embaixo eu vou ter que colocar 2 no lugar desse e 3 no lugar desse aqui, porque é 24 por 8. Então o número maior é onde vai ficar a sobra, né? No caso aqui vai sobrar 2 e aqui vai sobrar 3, como o resto. Aí a gente vai partir para o próximo cálculo, né? Porque aqui é só multiplicar o que sobrou agora aqui em cima, tá? No caso aí vai ficar o resultado de toda dessa multiplicação aí, ou seja, quando você multiplicar aqui vai ficar o 15, o 14, o 13, o 11, o 10, o 9, né? Todos esses números que estão aqui, que não estão eliminados aqui, dividido por 2 vezes 3, ó, que são esses dois números que vão sobrar daqui dessa divisão. Tá aqui, ó. Tá? Então, aqui em cima, o resultado dessa multiplicação toda é dividido por esses dois números que sobraram aqui embaixo. Porque o 7 já dividiu com 7, né? Já foi dividido. Aí, essa multiplicação, essa divisão aí, né? Tem que dar 450.450. Você chegou até aqui, foi mais ou menos nesse ponto aqui? Foi. Foi? Pois é, né? Então, se quiser fazer assim é bem melhor. Quando você estiver trabalhando com números muito grandes, eu acho que é melhor vocês simplificarem, né? Que aí vai levar menos tempo de vocês na hora de fazer o cálculo, tá? O Murilo tá me ouvindo, Murilo? Ele tá participando e não tá ouvindo, tá?
Oi, professor. Tá ouvindo? Bem? Tô. Ah. E aí, tá dormindo ainda? Fizesse essa questão aí? Esse horário é quase impossível Bora eu conseguir acordar, assistir rapaz. direito. Não, daí tá tarde ainda. Eu coloquei muito tarde esse horário, hein? Vou colocar mais cedo ainda. Posso seguir aqui? Pode. Pode. Então vamos lá para a próxima. 450. Tá. A sexta questão é essa daqui, né? Era para vocês observarem a imagem a seguir, que representa uma roda gigante, né? Que é a atração frequente em parques de diversão. Tá. Suponha que existe uma fila com um número de pessoas igual ao número de assentos da roda gigante e que cada cabine possui 2 assentos. O total de maneiras distintas para que essas pessoas sejam acomodadas nos assentos podem ser obtidos calculando-se. Bom, aí você já vê que é uma questão de permutação circular, né? Tá? Vocês têm um círculo, cada cabine comporta 2 pessoas, né? Ele quer saber de quantas maneiras distintas, né? Essas pessoas elas podem ser acomodadas, né? Então a gente pode ir mudando a posição das pessoas aqui, existe uma quantidade X de maneira de fazer isso aí. Aí, como é uma permutação circular, aí no caso aqui não dá a quantidade de cadeiras, né? Só fala a quantidade de pessoas que cabem em cada uma. Então vocês teriam que contar aqui, né? Vocês chegaram a contar quantas cadeiras tem aqui nesse roda gigante? Sim, Quantas tem aqui? 56. 56 é o total, é? Tá, Acho que então, é. se tiver 56, né, tudo indica que sim, né? Aí, se tiver 56, então a gente tem que pegar, né, fazer uma permutação circular de 56. Eu não sei se você está usando esse método aqui, ó, né, 56 menos 1, tá? Ou pode ser 56 fatorial sobre 55, né, no caso aqui, tá? Você decide qual é o tipo de permutação que você faz. Parece que a Mel falou que ela achou mais fácil isso aqui, né? Eu acho realmente, se vocês fizerem por aqui é bem mais fácil, que é só subtrair uma unidade do que tem aqui, tá? Então, é permutação de 56 cadeiras menos uma, né? Esse menos um no nosso cálculo é porque, assim, quando você tem 3 pessoas girando, vai chegar um momento que quando você fizer o último giro, vai voltar a ser igual ao que era antes, né? Por isso que ele tira uma permutação aqui, tá? Então, toda vez que você faz a permuta entre 2 ou 3 pessoas circulando, toda vez que você for fazendo esse círculo aqui, em algum momento, quando você voltar lá para o início, vai estar a mesma posição que estava antes, que é justamente esse 1 que eles eliminam na permutação circular. Então, nesse caso aqui é 56, que é o total, menos 1 vai ficar, então, 55 fatorial. Aí, quando você vai para a resposta, você observa que na resposta você não tem uma resposta inteira, você tem uma resposta fatorial. Então, sempre que vocês tiverem cálculos assim, com um fatorial muito grande, olhem logo para a resposta, se a resposta de vocês está em fatorial ou está em número inteiro. Então, como está em fatorial, já é essa que é a resposta mesmo de vocês, né? 55 fatorial, no caso. Mas não tem nenhuma restrição, né, nesse caso aqui. Tá? É direto essa questão. Acertou lá, não foi? Sim. Vamos seguir, então, para o próximo. Essa aqui, né? Deixa eu tirar aqui. Tá, observe a imagem a seguir, que representa uma mesa frequentemente utilizada em salas de reuniões. De quantas maneiras os 9 membros da diretoria de uma empresa podem se acomodar para uma reunião de modo que o presidente, o vice-presidente e a secretária executiva fiquem sempre juntos, né? Aqui eu já coloquei para vocês mais ou menos, né, a situação que pode ocorrer, tá? Eles poderiam estar em qualquer posição aqui em torno da mesa, mas eles não podem estar separados, tem que estar um ao lado do outro aqui, o presidente, o vice-presidente e a secretária. Tá. Só que tem um porém aqui, né? Ele fala que eles vão ficar juntos, mas eles não falam aqui a ordem, né? Em que vai se encontrar esses 3 aqui. Por exemplo, a secretária ela pode estar no lugar do presidente, o presidente no lugar da secretária aqui, tá? Ou então secretária e vice-presidente mudado aqui. Então existe permutação entre eles. Eu só sei que nós temos que considerar que os 3 não podem se separar um do lado do outro. Então sei que é uma permutação circular, porque é uma mesa aqui redonda,
Então, tem uma restrição aí que tem que considerar, tá? Então, eu já sei que entre os três existe uma permutação também. Vamos lá. Chegaram a fazer, tentar fazer essa questão ou não? Não. Não. Nós fizemos uma parecida com essa, de um caso parece de uma família que tinha o pai e a mãe que tinha que ficar juntos, né? Só que lá tinha um porém, que o pai e a mãe ficavam juntos naquela ordem, ele falava no problema lá. Eu lembro que ele falava assim, que o pai e a mãe ficavam juntos, mas nessa mesma ordem, não podia separar, não podia mudar a posição deles. Então, nesses casos, quem ficava permutando era o grupo que estava no lado. Aí, nesse caso aqui, eu tenho que fazer assim, olha, permutação de 6, né? Vejam que eram 9, né? Dos 9, tirando os 3, dos 9 que tinham aqui, tirando os 3, ficou 6, né? Menos 1, 3 fatorial. Tá? Essa aqui é a permutação desses que sobraram, né? Vamos imaginar que serve só eles aqui. E aí, tá? Ainda tem esse 3 fatorial. Por quê? Porque os 3 aqui, eles ficam mudando entre eles. Por isso que eu coloquei uma multiplicação bem aqui. Ó. Então, é a permutação circular dos 6 que sobraram, multiplicado pelo fatorial dos 3 aqui. É como se fosse uma permutação dos 3, né? Tá? Bel? Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Bom. Já? Tá preparada para assistir a aula? Eu estou corrigindo Tá a sim. 7ª questão aqui, tá? Tá. Então, olha, era o 9. Vamos lá voltar aqui. Era o 9. Dos 9, 3 vão ficar juntos. Só que eu tenho que lembrar que os 3 mudam de cadeira entre eles. Tá? Então, nesse caso, eu tenho que considerar essa permutação aqui. Tá? Então, aqui ficaria a permutação circular dos 5, que fica aqui nesse que eram os 6 aqui, né? Vezes o fatorial dos 3, que são presidente, vice-presidente e secretário. Bom, aí depois você vai fazer esse cálculo, né? Do 5 é 120 e do 3 é 6, tá? Então, eu tenho uma permutação circular que vai dar 720 nesse caso aí. Há dúvidas aí? Não. Não, né? Tá? Então, cuidado na hora de fazer esse cálculo aqui, porque existem casos em que eles permutam e existem casos em que eles não permutam, né? Aqui, tá? Entre eles que eu estou falando. Tá? Se eles ficassem juntos e nessa ordem aqui, aí vocês poderiam considerar como se fosse uma pessoa só aqui. Tá? Poderia ser permutação circular de 7 menos 1. Pronto, ficaria resolvido o problema já. Tá? Vocês juntam os 3 como se fosse um só. Tá ok? Ok. Vamos lá. A 8ª. Tirar. 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses serão dispostos em fila em linha reta, de modo que as pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. De quantas maneiras distintas a fila poderá ser formada, de modo que o primeiro da fila seja um francês? Então, a gente já está vendo aqui que ele não fala assim sobre questões diferentes, né? Então, em 3 ingleses, já sei que está repetindo ingleses, né? 4 americanos, 5 franceses. Então, eu considero que são letras repetidas aqui, né? Como são elementos, tá? Só que estão dispostos em fila reta. Ele fala o seguinte ainda, de modo que as pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. Ou seja, isso aqui é uma restrição que vocês têm nesse cálculo. As pessoas que são da mesma nacionalidade, elas não podem se separar, tá? A mesma nacionalidade tem que considerar isso aqui, ó, sempre juntos. De quantas maneiras distintas ela ficará, a fila poderá ser formada de modo que o primeiro da fila seja um francês. Outra restrição, tá? Então, vocês vão ter que organizar isso de modo que eles não podem se separar do grupo deles e também o primeiro da fila tem que ser um francês. Tá entendido até aí, não tá? Sim. Bom, como o primeiro da fila tem que ser um francês e eles não podem se separar, então eu tenho que montar aqui os grupos. Vamos lá montar os grupos para eles. Ó, os franceses têm que começar aqui na fila, né? E depois aqui vocês podem escolher qualquer um deles, tá? São 5 franceses, 3 ingleses e 4 americanos.
Aí, nesse caso da fila, eu tenho que começar com os franceses, né? Só que o primeiro daqui do grupo tem que ser um francês. Tá? Esse primeiro aqui, ele não pode sair daqui, ele é fixo. Essa primeira pessoa que tiver aqui, que é um francês. Tá? É um valor fixo, é um termo fixo aí. Aí, nesse caso, eu vou considerar que aqui eu tenho 4, né? 5 pessoas, né? Que é o grupo que não pode se separar. Aqui eu tenho 3 pessoas, que é o grupo que não pode se separar. E aqui 4 pessoas, que é o grupo que não pode se separar. Ou seja, essas pessoas aqui elas vão ficar mudando entre elas. Né? Bem aqui, ó. Esse francês ele pode vir para cá, esse outro para cá e assim por diante. Eu coloquei tudo F, mas eu sei que pessoas são diferentes umas da outra, mas elas mudam entre elas aqui nesse grupo, tá? Aqui existe a permutação dos ingleses e a permutação dos americanos. E aí, ainda tem mais, né? Porque como esse aqui tem que ser o primeiro do grupo, quer dizer que esse grupo aqui, ele não pode sair daqui. Né? O francês não pode estar nessa posição nem nessa aqui. Os ingleses, eles podem estar aqui ou podem estar aqui, assim como os americanos também podem inverter aqui. Ó. Tá? Só os franceses que não podem sair dessa posição. Quer dizer que bem aqui existe uma permutação desses dois grupos aí, que é a permutação de 2. Até aí estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim. Tá? Então vamos voltar aqui, ó. Fixo não pode mudar porque o primeiro tem que ser francês, então e eles não podem se separar, portanto, o primeiro grupo tem que ser mesmo de francês. O segundo grupo pode ser americano ou inglês, tanto faz, né? Assim como o terceiro grupo também aqui. Aí, como esses grupos aqui, eles são inseparáveis um do outro, então a permutação de cada um também. Mas eles podem mudar aqui, ó, tá? Por isso que eu coloquei o P2. Então, portanto, vocês vão ter que fazer uma permutação dos 5, dos 3, dos 4 e do 2 aqui, ó, tá? Nesse caso aqui não seria uma permutação com repetição, né? Vocês poderiam colocar uma permutação simples de grupo, na verdade, que está trabalhando. Tá bom? Então, fazendo esse produto aí, vocês vão ter isso, né? Fatorial de 5, fatorial de 3, fatorial de 4 e fatorial de 2. Tá? O resultado disso aí dá 34.560 no caso aqui. E aí, alguém fez? Ou chegaram perto, pelo menos? Eu fiz, mas o meu resultado deu diferente. Deu diferente, né? Mas você fez por esse método aqui de permutação simples? Não, Não? não, Você tentou usar o que? Permutação com repetição? não. O que foi então, mesmo? Eu, professor, só multipliquei, professor. Só multiplicou? Só Você multipliquei. tentou O meu deu fazer, 60. como é? PFC, princípio fundamental. Foi? É, sim. Nesses exercícios que a gente está fazendo aqui, a gente só vai aplicar uma das 3 aqui que a gente viu, tá? Pode ser por algum momento que tenha um princípio fundamental embutido no cálculo, né? Mas por enquanto está trabalhando só com as 3, ou é permutação simples, ou é permutação com repetição, ou é permutação circular. Uma das 3 aqui que aplica. Esse caso aqui é simples, tá? Alguns alunos podem pensar que ela é com repetição, mas não é, porque ele está falando de grupo, né? Aqui. Tá? Esse grupo aqui não se mistura com esses aqui, então não pode ser uma permutação com repetição. Tá bom? Ok. Vamos seguir então. E o Murilo, cadê? Não tá dormindo esse menino aí, não? Eu acho que eu vou exigir de vocês coloquem o vídeo ligado aí, porque esse menino acho que ele tá dormindo, que eu não vejo ele falando nada. Bora lá. As permutações das letras da palavra prova, né, foram listadas em ordem alfabética, como se fossem palavras de 5 letras em um dicionário. A 70ª palavra nesta lista é... Bom, ele tem que pegar a palavra prova
né, e sair listando aqui em ordem alfabética. Por exemplo, a primeira tem que começar com A, né? Porque a do alfabeto aqui todos é o A início aqui. Né? O próximo tem que ser, no caso aqui, o O, e assim por diante, seguindo essa ordem aqui. Né? O certo é que ele pergunta o seguinte: quando chegar na 70ª palavra, ele vai tentar fazer a organização, que são os anagramas, né, que ele está falando aqui de qualquer forma, ele quer saber que anagrama é esse aqui. Né? Nós temos aqui uma lista de 5 anagramas que pode ser essa 70ª palavra. Tá? Às vezes é um pouco confuso esse tipo de cálculo aqui, mas aí tem muitos cálculos assim que a gente tem que fazer por parte mesmo, não tem jeito, né? Por exemplo, aqui eu já sei que tem palavras ou anagramas que começam com A, né? Então eu tenho que verificar logo aqui, né? No caso aqui são 5 letras e vamos pensar naquelas que começam com a letra A aqui, tá? Vamos ver logo aqui, ó. As que começam com a letra A, se eu fixar a letra A bem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras que vão permutar. Então, é uma permutação de 4 que vai dar 24. Então, eu já sei que tem 24 palavras, né, ou anagramas que começam com a letra A, tá? Como ele fala que foi listada em ordem, né, em ordem alfabética, aqui no caso, aí eu tenho que verificar o seguinte: qual é a próxima letra que vai vir lá no dicionário, né, depois do A, já que tem só essas letras aqui. Tá? Qual é a próxima depois do A que pode começar aqui? Tem que listar uma outra palavra. Isso. Próxima depois do A tem que ser o O, tá certo. Né? Tem que começar com O aqui, tá? Porque é a próxima letra que vem da lista. Aí é a mesma situação. Começando com O, sobram 4 letras para permutar. Tá? Aí eu já vejo logo aqui, ele quer a 73ª. Aqui tem até agora 48, ó. Já está longe de 73, né? Somando esses dois dá 48 palavras já. Aí eu vou para a próxima, né? Depois do O, qual é a próxima letra que eu vou inserir aqui? P. É o P, né? Que vem depois do O logo. Aí eu vou ver, né? P. Eu tenho permutação de 4 também, que vai dar 24. Aí vamos somar aqui, ó, né? Esses 3 valores aqui, eu tenho o resultado de 72 aqui, ó. Tá? Ou seja, com a palavra P, eu já chego na 72ª segundo anagrama, né? Ou palavra. Com a palavra P. O último anagrama que eu fizer com essa palavra P vai dar na ordem de 72. Tá? Então, a próxima palavra já é a 73ª, a próxima que vier depois do P. Então, qual é a próxima palavra depois da letra P? Qual é a próxima letra que começa? R. Né? Isso, tem que ser uma palavra que começa com a letra R. Né? Vem aqui, que é a 73ª. Então, vamos lá. R. Tá. Agora, a gente tem que verificar o seguinte. Ele falou aqui que elas são listadas em ordem alfabética também. Né? Como se fosse palavras de 5 letras em um dicionário. Aí depois do R, né, porque eu tenho várias com R aqui, eu tenho essas 3 aqui, ó. Essas 3 últimas aqui começam com R, né? Mas como eu vou saber qual delas se encaixa aqui? Aí eu tenho que colocar também em ordem alfabética aqui, tá? O R, depois do R tem que vir qual letra aqui? Bem aqui no lado do R. Qual é a letra? A. O A. Pela ordem tem que ser o A, depois do A tem que ser o quê? O. O O, né? Depois do O, P. P e por último E. o V. Pronto, né? Então, porque além de achar qual é a letra que inicia aqui, eu tenho que saber a ordem que elas vão ficar aqui, ó, na ordem alfabética, tá? Então, começa com R, mas depois a ordem alfabética aqui, ó. Tá bom? Então, essa daqui seria a 73ª palavra que eu teria que colocar, né, na ordem do dicionário lá. Ok, Mel? Tá sim, professor. Tá? Tudo certo aí? Cadê o Murilo? O Murilo tá dormindo, Murilo? Bora acordar aí. Esse menino tá dormindo, não tá? Bora lá, então, seguir aqui. Pode passar, Isadora? Pode sim. Vamos ver aqui. Olha, esse aqui vocês fizeram essa atividade? Alguns mandaram para mim direto, não foi? Sim. Né?
Tá. Vou dar uma correção nisso aqui. Olha, guardem aí que vocês vão ter que entregar, tá? Já avisei para vocês, né? Essas questões aqui da habilidade, né? As iniciais aqui eu estava vendo que não são difíceis para vocês, né? São mais diretas elas. Só que aqui vocês vão ter cuidado porque ele já envolve as três, né? Vocês vão ter que separar, né? Qual é das três que vocês vão aplicar. Tá? Quantas palavras podemos formar independente de terem sentido ou não, com as letras da palavra borboleta, né? Palavras com sentido ou não são anagramas, né? Quantos são os anagramas, né? Com as 9 letras da palavra borboleta. É isso aqui, ó. Né? Questão de anagrama. Então, mas tem que verificar que na palavra borboleta nós temos letras repetidas, né? Tá? Se você for analisar aqui, nós temos letras repetidas. Apesar de ser anagramas, mas ele não quer com uma permutação simples. Eu tenho que trabalhar com uma permutação com repetição. Tá? Então, eu já sei que são 9, no caso aqui, total de letras que ele vai trabalhar. Tá? Só tem um porém que está errado aqui. Vou voltar aqui. Aí vocês vão ter que pegar a permutação. Vou colocar aqui. A permutação, tá? De 9 letras, tá? E tem que ver os grupos, né? No caso aqui vocês têm de B, 2 Bs, né? Isso aqui, tá? Quantos Os? 2 Os, né? E 2 Os. Vocês vão ter que trabalhar com isso aqui, ó. Tá? Vocês chegaram a fazer essa questão aqui? Sim. 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 Tá? Então vai ficar 9 fatorial sobre, tá? 2 fatorial vezes 2 fatorial, né? Tá? Foi isso que deu lá de vocês? Foi. Qual é o resultado desse cálculo? Foi. O meu deu 90.720. Uhum. Tá. 90.720, tá certo. Tá? 1.720. Pronto, então eu acho que fica certo aqui para vocês. Porque se vocês quiserem também fazer, baixar o 9 até o 2 para poder eliminar com esse 2 aqui, pode, né? Ficar 9 até o 2, corta. E o resto tem que dividir com esse 2, não tem jeito não. Tá? Tem que fazer até chegar nesse 2 aqui. Tá ok? Alguma dúvida aí? Não. Não. Tá certo. Tá, bora para a próxima então lá. Meu, acorda o Murilo aí que ele tá dormindo. Como eu vou acordar ele, professor? Dá uma ligada para ele aí, não sei, alguma coisa assim. Ah, peraí. Ele tá dormindo, Bora lá. né? Tá dormindo. Ele ligou o coisa e dormiu aí. Por que vocês não deixam ligado o vídeo de vocês, hein? O Fernando também acordou tarde, né, Fernando? Não, eu tava acordado. Eu fui tomar café. Não é? 7h31 eu mandei mensagem, eu acho. Bora ver essa questão aqui, olha. A palavra Adriane, né? Ele coloca aqui e Ariadne. São permutações de um mesmo nome. A quantidade de inversões de letras que ocorre de um nome para outro é igual a... Tá, esse aqui não tem como vocês fazerem um cálculo matemático, a não ser fazendo fazer um esquema aqui dessa situação, né? Tá? Porque vocês têm Adriane e a última palavra é Ariadne. Ele quer saber daqui dessa palavra Adriane até chegar em Ariadne, ele quer saber quantas permutações ocorreram. Inversões de letra que ele fala lá, na verdade. Quantas inversões de letras? Aí eu tenho que verificar o seguinte. Quais são as letras que foram invertidas aqui, né? Veja que Adriane e Ariadne começa com A, então eu já sei que o A não mudou. Vocês podem ver de qual letra está dando aqui, uma para outra. Entre Adriane e Ariadne, eu sei que o A não está Tá mudando. travando. Tá travando? Só um momento aí.
Se foi. Estão ouvindo aí? Sim. Tá. Da palavra Adriane para Ariadne, nós sabemos que o A, né, ele permanece no início, o E permanece no final, né? O N permanece na penúltima posição. Então, essas três letras, eu tenho certeza que elas não mudaram de posição entre elas, tá? O A, o N e o E, elas permanecem fixas. Então, essas que estão aqui no meio, elas estão mudando, né? Entre elas. Aí eu tenho que verificar ainda o seguinte, que esse RI, olha, ele está bem aqui, ele continua aqui, ó, né, nessa posição. Então, a gente tem que verificar na questão do D, porque o D está para cá já no final. Ó. Esse D está mudando até chegar aqui. Ó. Vocês estão ouvindo aí ou não? Sim. Sim? Tá. Aí vamos começar com a letra da palavra, com a palavra Adriane. Né? Adriane, para mudar para a próxima palavra, vai acontecer isso. Olha, eu tenho que pegar esse D e trocar com esse R. Ó. Tá? Para a próxima palavra. Vamos mexer com isso aqui. Ó. Quando eu mexo com esse D e esse R, olha o que vai acontecer. Vai ficar Ardiânio. Né? O R troca para o lugar do D e o D troca para o lugar do R. Trocando essas duas para cá. Tá? A gente vai ter que fazer essa mudança até chegar nessa palavra aqui. Ó. Porque todas elas falam o seguinte, é do mesmo nome. Né? Aí depois, vamos pegar esse D e trocar com esse I aqui. Tá? Trocar esses dois. Aí o que acontece? Ó, vai ficar Aridiânio. Tá? Trocando esse I para cá e esse D para cá. Então, fica Aridiânio. Aí depois eu pego, né, esse D e troco com esse A, posição. Aqui, ó. Então, o que acontece? Vai ficar Ariadne, né? Trocando o A para cá e o D para cá. Então, quantas permutas ocorreram aí nas letras? Para chegar em Ariadne. 3, né? De Adriane. Ah, 3. 3, porque essa aqui já é o resultado, tá? De Adriane até Ariadne, ocorreu 3 permutações de letras, né? Então, mudou aqui, mudou aqui, mudou aqui, ó. Tá? Portanto, o resultado aqui é 3. Entenderam essa questão aí? Sim. Tá? Porque não tem como vocês fazerem um cálculo aqui matemático, tem que ser por esquema mesmo assim. Que, conferindo, né? Quantas mudanças ocorreram aqui. Tá bom? Pode seguir? Nosso tempo está acabando, tá? Acho que não sei se dá tempo de fazer mais essa aqui. Tem que dar outra aula daqui a pouco. Vamos lá. Seguindo a etiqueta japonesa, um restaurante tipicamente oriental solicita aos seus clientes que retirem seus calçados na entrada do estabelecimento. Em certa noite, 6 pares de sapatos e 2 pares de sandálias, todos distintos, estavam dispostos na entrada do restaurante, em 2 fileiras, com 4 pares de calçados cada um. Se esses pares de calçados forem organizados nessas fileiras de tal forma que as sandálias devam ocupar as extremidades da primeira fila, de quantas formas diferentes podem se organizar esses calçados nas 2 fileiras? Tá, são 2 fileiras. Vamos fazer a primeira fileira aqui, tá? Ele fala que aqui na primeira fileira nós temos o seguinte. Sandália aqui, né? Ele fala que nas extremidades tem que estar os pares de sandália aqui e os pares de sandália aqui, ó. Tá? Então quer dizer que no meio da primeira fileira estão os sapatos.
Tá? Lembre que são 6 pares de sapatos que ele fala no problema, né? Tá aqui, ó. 6 pares de sapatos e 2 pares de sandálias. Tá? Então, na primeira fileira já está aqui, ó. Agora nós temos a outra fileira. A outra fileira, nós temos isso aqui, ó. Tá? Deixa eu só voltar. A outra fileira eu tenho isso aqui, ó. Só sapato, porque se tinha 6 sapatos e as sandálias, ela tem que ocupar a primeira fileira, né? Então tem que ficar aqui sandálias, sapato, sapato, sandálias. Na segunda fileira só sapatos. Essas sandálias, elas vão mudar entre elas aqui, tá? Elas vão poder permutar entre elas aqui, ó. Então aqui existe uma permutação das duas, porque esse par aqui pode vir para cá e esse par para cá aqui na entrada, tá? Os sapatos eu tenho que conferir quantos tem aqui, ó. 2 sapatos aqui, 2 pares, né? E aqui 4 pares de sapatos aqui. Isso aqui vão ficar permutando entre eles. Olha, esses sapatos de cima estão para cá para baixo e esses de baixo vão para cá para cima. Sandália só vai permutar nessa posição. Sapato pode permutar entre eles aqui, ó. Tá? Então vocês vão ter que fazer uma permutação de 2, que é das sandálias, e a permutação de 6, que são dos sapatos, do 4 de baixo mais os 2 de cima. Tá entendido aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá? Bom, aí ficaria assim esse cálculo aí, tá? Porque a permutação de 2 é 2 mesmo, e a permutação de 6 é 6 fatorial, né? Então, nesse caso aqui, já que aqui a resposta está em fatorial, não precisaria responder esse fatorial aqui. Já sai daqui a resposta de vocês. Tá ok? Ok. Tá, né? Ok. Entenderam aí, né? Cadê os meninos Sim. que não se pronunciam? Ok. Cuidado aqui nesse tipo de problema, tá? Porque às vezes a pessoa acaba fazendo a permutação aqui dos sapatos e permutação aqui. Às vezes eles fazem permutação de 2 e permutação de 4. Né? Mas aqui é como se fosse uma sapateira, né? Com 2 prateleiras aqui, uma de cima e uma de baixo. A de cima, as sandálias têm que ficar no início e no fim. A de baixo tem que ficar só os sapatos, porque as sandálias não podem ficar aqui embaixo. Aí, como só tem pares de sandália e de sapato, e só tem 2 pares de sandália, então os 2 pares ficam aqui em cima já. Eles não se misturam. Agora, sapato não. Sapato eles podem mudar, né? Você pode pegar esse sapato de baixo e jogar para a prateleira de cima. Ou a parte os sapatos de cima jogar para baixo. Por isso que nós permutamos 6 sapatos aqui. Eu conto 2 de cima mais os 6 para permutar. Tá? Alguma dúvida aí? Não? Não. Então, Não. bora seguir, né? Olha, aqui, né? O total de números de 7 algarismos, tal que o produto de seus algarismos seja 14. E quer saber o seguinte, quantos números de 7 algarismos, tá, dá para montar, sabendo que o produto é a multiplicação, né? O produto deles, né, dos 7 números, tem que dar 14. Né? Vocês poderiam me dizer quais são os números que multiplicado dá 14? 2 vezes 7. Isso. Só? Acho que sim. De 0 a 9 só tem 2, né? Na verdade tem 3, tá, Emil? Que a gente conhece é 2, mas são 3 números de 0 a 9 que dá para multiplicar para dar 7. Alguém sabe qual é esse terceiro número? Eu não. Não? Olha, os dois vocês sabem, né? Que é o 2 e o 7, mas tem o terceiro que é o 1. Quando eu multiplico 2 vezes 7, dá 14 vezes 1, 14 ainda. Tá? Então, existem 3 números de 0 até 9 que multiplicados dá 14. É o 2, 7 e o 2, 7 vezes 1, né? No caso. Tá?